Quando os números falam mais alto para você. Mas será que você só lembra do contador quando chega o imposto de renda? Que nada. E quando o contador é digital? O nosso entrevistado é CEO da Strong Contábil. Então, a partir de agora, João Rocha no nosso Business in Connection. Alô, amigo, alô, amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Business in Connections de hoje. Que honra ter você aqui no canal do YouTube do Sidney Botelho, também no canal do podcast Business in Connections, no nosso portal IG, no IG Play e também no canal do YouTube do IG. Hoje nós vamos contabilizar talvez as palavras, talvez nós vamos entrar numa seara onde você não conhece em relação à tributação, à contabilidade como um todo. Talvez você vai descobrir como talvez só trabalhar com o lado digital dos números, porque essa pessoa é muito especialista, traz um conceito, traz uma metodologia, aliás, é engajado principalmente em relacionamentos. CEO da Strong Contábil, já que ele falou que tem que dar a mão, vou dar a mão aqui para ele. João Rocha, que prazer tê-lo aqui, João. Que grande prazer, Sidney, receber o seu convite e poder participar deste grande podcast. Fico honrado em estar aqui hoje. E para mim é um orgulho, e justamente nessa época, né? Porque muitas pessoas procuram um contador para ver se conseguem driblar o leão. Você está com muita atividade lá e veio gravar aqui, ou tá tranquilo porque você já automatizou tudo? Muita coisa automatizada, mas muita coisa funcionando ainda sobre os nossos olhos, né? Muito importante, apesar da parte digital, automatização, ter a parte analítica, né, do ser humano, aquele atendimento humanizado, isso ainda continua, é muito importante. Não, é muito legal. E hoje o contador realmente é lembrado nessa época igual o Papai Noel? Que Sim. é lembrado no Natal? Aliás, eu tenho um amigo que disse isso. Ele falou: olha, esse aqui é o Natal do contador, né? Depende. Na verdade, nós somos procurados neste momento por pessoas também que não têm empresas. Além daquelas pessoas que têm empresas e têm a sua movimentação na pessoa física, tem aqueles que são apenas pessoas físicas e que nesse momento precisam de um contador para ajudá-la a entregar a declaração do imposto de renda. Não, é muito curioso. Eu mesmo tenho a empresa, mas quando eu era CLT, eu ligava lá: contador, preciso mandar todas as minhas notas para você, e hoje praticamente é fácil, tudo já é embutido no programa da Receita Federal. Ficou mais fácil para vocês ou não? Porque vocês só têm que ver conflitos de números e alimentar com mais informações que, obviamente, o cliente entrega para vocês. Exatamente. A gente hoje tem acesso a algumas informações que a Receita também tem acesso. Então, existem várias declarações que elas são enviadas pelos planos de saúde, por cartórios de registros, pelos bancos, por previdência privada. Eles encaminham essas informações e hoje a gente tem possibilidade de acessar essas informações. Então, às vezes, o contribuinte não nos envia algum documento, algum formulário, aí a gente consegue identificar. Mas também existem declarações que não estão sendo feitas de forma correta para a Receita e aparece lá na conta do contribuinte alguma informação que também não é válida. Então, é necessário analisar o que já vem pré-preenchido com os formulários que você Então, a recebeu. pessoa cai na malha fina, e eu, para não cair na malha fina, deixa eu falar dos nossos apoiadores, começando com a agência Soul Digital, a nossa agência que cuida da marca do grupo Sidney Botelho. Também a Doco Technology, Bitrix 24, um CRM que realmente faz com que você tenha uma relação muito mais eficaz com o seu cliente. Também tem a Toye Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos, feiras, congressos e, aliás, no último final de semana, um grande evento com a Estilos Produções e Eventos no Expo Transamérica. Além do mais, Unielas Marcas e Patentes. Todas as marcas também do Grupo Sidney Botelho estão com a Unielas Marcas e Patentes. Além do mais, Toye Treinamentos, os treinamentos focados para aumentar a sua alta performance. E a Voice Training Escola de Oratória, formação para palestrantes, que é a nossa
patrocinadora Master. Bem, feito, não vou cair na malha fina. E Não. você faz muitas correções, é até uma curiosidade, de outros contadores que na correria um cliente pede para fazer o imposto de renda. Eu estou falando daquele CLT que não tem o acompanhamento do contador, só é utilizado mesmo para esse período do ano. Você faz muitas correções quando ele não recebe a restituição e ali ele fala, pô, o cara errou, aí o cara não quer mais tocar o barco para ele e ele aciona você? Olha, em geral, eu diria que foi alguma falta de informação. Tá bom. Porque, de certa forma, o contador ele vive isso, ele trabalha com essas informações todos os dias. E às vezes você não tem a informação e você acaba declarando da forma que veio, e aí acaba entrando numa malha fiscal. Em geral, foi uma falta de informação. Não digo que foi um erro no preenchimento. No passado, muito passado, eu diria distante, devido à fiscalização, ainda existiam alguém, que aí eu não sei dizer quem era, acredito que contador não, mas eles colocavam dependentes, despesas médicas e não tinha muita verificação, acabava se aproveitando e gerando restituições que não eram corretas, não eram devidas. Mas há vários anos a gente tem esse cruzamento de informação e isso não tem mais possibilidade. Não tem mais como fazer aquele jeitinho de colocar um dependente a mais, então, né? Não. A hora que você coloca, parece que é uma coisa assim automática. Você envia e já volta a malha. Diz assim, alguma coisa você fez errado, precisa corrigir. Então a Receita está muito bem equipada aí para verificação das informações. João, você é aquele contador raiz, mas ao mesmo tempo você conseguiu modernizar. Como que foi você automatizar algumas atividades que muitas vezes eram feitas manuais para facilitar e aumentar a performance do seu time? Eu vou te contar uma historinha que foi o que me levou. Não era um propósito eu virar digital. Tá. Mas quando vem a pandemia, e aí você sai daquele escritório onde você tinha uma visão geral de tudo, e aí você passa a ser home office. E no home office não tem horário, não tem verificação ali, comportamento. A pessoa atende o telefone, da forma que ele atende o telefone, você já identificava se era alguma questão que você deveria agir ou não. No home office não tem isso. E quando eu vou para o home office, eu sinto isso, eu começo a perceber ruídos na comunicação. Tá. E aí eu trago todo o sistema, toda a comunicação com os clientes e começo a separar por camadas. Então, tem uma camada operacional, uma camada analítica, uma camada de auditoria e aí sim uma entrega ao cliente. E aí eu sou obrigado a utilizar sistemas, Sim. porque eu não consigo fazer isso com o Excel. Controles com Excel não consigo fazer. Então a gente tem um sistema onde o cliente já recebe não por um e-mail que o colaborador enviou, mas sim por um e-mail que o sistema enviou. Então lá nós temos 16 sistemas que suportam esse trabalho digital. Então eu diria que eu sou uma contabilidade tradicional, mas utilizando ferramentas digitais. Muito curioso, 16 ferramentas distintas. E eu sou de TI também, e o cliente ele vai imputando as informações nesses sistemas ou vocês que alimentam esses sistemas? Nem o cliente, nem a gente. E como que é feito, então, Isso. toda essa estrutura digital? Fala para mim. Porque Por você exemplo, trabalha vários bancos de dados e eles precisam ter ali praticamente um confronto, um cruzamento de informação para não ter duplicidade lá na frente. sim. Eu tenho um sistema, por exemplo, que faz a captura do XML, Tá bom. mas eu faço na Secretaria da Fazenda. Então você tem a sua empresa, emitiu, já está na Secretaria da Fazenda a nota que você emitiu. E aí o sistema ele entra na secretaria e traz essa informação. Aí eu tenho um outro sistema que faz a checagem desse XML. Por exemplo, se ele foi preenchido correto, se a nota foi feita corretamente, se a sequência que eu tenho dos XMLs, elas estão corretas, porque você pode pular uma sequência, e se antigamente eu contava, né, manualmente, 1, 2, 3, 4, não, hoje é um sistema que faz, e aí ele aponta o erro. Então eu busco as informações nos canais onde você gera a informação. É muito legal que você tem que estar conectado praticamente com os sistemas governamentais. Sim, sim. Mas
Funciona ou não? Tem muitos que Funciona. caem, né? Na hora que você mais necessita, não cai não? Quando a gente fala em datas críticas, né, ela realmente é uma Não data tem onde sobrecarga nos tá sistemas do todo mundo governo? utilizando e aí não entra. Aliás, teve na declaração do imposto de É, renda, onde o secretário da Receita Federal fez uma observação que eu achei, do meu ponto de vista, ele tratou como uma coisa simples, uma situação de acesso simples. Mas eu queria deixar registrado aqui que fazer uma procuração para um contribuinte que faz declaração de imposto de renda no site da Receita no ECAC não é simples. Precisa de um acesso, e aí a pessoa precisa acessar o seu celular. sim. Só que nem todos têm esse manuseio do celular. Se pegar assim pessoas que estão habituadas, e eu não vou nem entrar na questão de idade, porque tem pessoas que utilizam o celular naturalmente, mas tem pessoas que não têm esse costume. Não, já que você está falando assim, o meu barbeiro, o CRM dele é um caderninho. Só que ele tem Então, backup. como? Não, ele sabe todo mundo que foi, tem um caderno no salão dele e em casa, ele sabe. Então, ele nem celular ele tem. Então, o CRM é isso. Eu falo assim, só se pegar fogo tem problema aqui, né? Então, ou seja, mas ele sabe toda a contabilidade através dos números, ele não sabe mexer em nada de computador e ele tem 51 anos. É jovem. É jovem. É jovem. É jovem. Então, ele não tem nada de tecnologia. É isso que eu estou te falando. Então, muitas pessoas, talvez, nessa frase do secretário da Receita, pode não se enquadrar e é um cara jovem. Olha que situação. Eu estava, entro, né, para auxiliar, entro no site da Receita com a senha Gov do contribuinte, gero lá o pedido da procuração e vai para o celular um código, uma senha para que ele me acesse e eu gero uma procuração para mim. Sim. Porque o sistema, eu tenho também um sistema que controla as entregas das declarações da pessoa física. Tá. Ele monitora minuto a minuto durante 12 meses. Entrou na malha, eu fico sabendo. Do seu cliente? Do meu cliente. Só que para isso eu preciso ter uma procuração. E aí eu preciso fazer a procuração. E quando eu vou fazer a procuração, o código não chega. E aí eu estava entrando por um navegador. E aí eu falei, eu vou fazer um teste, eu vou mudar de navegador. Aí eu mudo de navegador. Aí o código chega. Como que explica isso? Então nós temos questão de navegador, nós temos questão de celular, nós temos questão de sinal, que nem sempre vai ter um sinal lá adequado. Nós temos questões de saber várias vezes. Eu peço, me passa o código que chegou, aí no seu celular você abre o aplicativo do Gov, no meu e-mail não está chegando nada. Então, Não, o entendimento sabe não que é você simples. Você veio na cabeça, é quando a pessoa, você ainda pede, ele esqueceu a senha do Gov. Ah, não, aí é natural. Aí a pessoa Quase ela todos. vai, esqueceu senha, você perde uns 10 minutos aí, por isso que é bom a automação. Sim. Você trouxe um sim. tema aqui importante, o amigo de casa que está acompanhando, essa informação ela é fantástica, porque não depende só do contador, às vezes uma informação ela vem do sistema, tanto o sistema quanto você que manuseia outras ferramentas, você pode ser um obstáculo para a produtividade, porque você tem outro cliente para atender. Sim. E aí, quando a gente fala em hora, demanda, realmente fica uma situação complexa. Então, hoje você vai pegar um informe de rendimento do INSS só com a conta Gov. Tá. Você vai acessar o seu banco, até você consegue lá com as suas senhas. Vai pegar um extrato da Previdência, tem que acessar. Então, são vários acessos digitais que o contribuinte precisa fazer para que ele consiga passar esta informação. E aí, quando eu abro a declaração dele, que tem várias informações colocadas, e eu não sei se elas estão certas ou não, eu preciso das comprovações. Sim. Então, uma parte do trabalho que a gente faz é fazer este encontro de informações, se estão corretas, se essas informações estão corretas ou não. Para depois a gente gerar uma possibilidade. Entrego pela completa, entrego pela simplificada, depende. Sim. Depende dos documentos. Não, mas isso é algo que as pessoas têm que ver. Eu sei que você é um educador, deu aula de contabilidade, participou também de conselhos focados à contabilidade como um todo. Como que você vê a educação para essa modernização das atividades de vocês?
Olha, eu vejo em uma crescente. Sim, Existe um caminho que não tem volta, que é a utilização de processos. E nesses processos, com a automação, é visível que se a gente utiliza automação, processos e ferramentas digitais, a gente tem uma maior assertividade. tá. Eu nem digo que seria uma velocidade. Velocidade é natural, a gente vai conseguir. Mas a assertividade, ela está sendo assim um item muito importante. Então, eu tenho um sistema que faz a captura desses documentos que o contribuinte emite, por exemplo, uma nota fiscal. Eu tenho um sistema que verifica isso que veio, se eles estão de forma de acordo. O sistema contábil gera o arquivo que eu vou encaminhar para a Receita. Antes de eu encaminhar, eu tenho um sistema que faz a verificação se esse arquivo também foi gerado de forma correta. Então, são vários sistemas checando o processo em várias etapas. E é bom que não tem falha, né? Porque são informações vindas de órgãos já validadores, e essa validação facilita até para você ter confiabilidade nas informações. Confiabilidade. É complicado se houver algum erro por parte do cliente, e obviamente vai acusar lá e provavelmente vai haver essa situação de explicação do seu Isso. conhecimento como um todo. O que a gente hoje tem muita atenção é quantidade de notas emitidas contra valores recebidos na conta corrente. Tá bom. Esse é o cruzamento da informação que a gente tem como foco. Então, quando eu acesso o extrato bancário, ele tem que conversar com o XML. Quando isso não acontece, a gente está gerando ali um passivo tributário. O Open Finance vai facilitar a vida de vocês ou não? Que essa conexão da abertura das contas que os bancos estão deixando tudo em um banco só, ou seja, eu tenho conta aqui em um banco X e eu tenho acesso em todos os outros bancos, concentrando todas as minhas informações em um só banco. Facilita para vocês? Totalmente. Se você sabe ainda que existem empresários que não informam contas ao contador. Ele movimenta aquela conta, é a poupança dele ou alguma conta que ele destinou a algo e ele fala, essa aqui ninguém sabe, eu não vou contar Lógico, para nem ninguém. a esposa dele sabe, só a Ninguém, mãe, nem a ninguém. amante. Não, ninguém. Só que isso não existe, né? Tá. Isso não existe. Então, quando a gente tem este processo, esta unificação, eu costumo dizer assim, quando a Receita pede uma informação ao contribuinte, ela pede dos últimos 5 anos. Tá. Então, imaginemos aí que se a gente estivesse em 2029, então a gente falaria 25, 26, 27, 28, 29, ou 24, 25, 26, 27, 28. O que a gente está fazendo hoje, caso essa informação seja solicitada em 2029? Tá. Então, este cuidado precisa ter muita atenção. Vou dizer assim, corrige tudo que você já fez? Não vou dizer isso. Mas se programe para fazer de forma correta, isso eu vou dizer. Não, sem dúvida nenhuma, é algo que as pessoas têm que se atentar. E ainda entra outra tensão, que eu acho que é a onda, a nova tributação, né? O novo imposto, que vai começar em 2027, mas com uma sequência de 7 anos para ajustar Adequação. tudo. E aí, como que você está vendo essa nova tributação? Porque eu estava até num evento de contadores na semana passada, 2 semanas atrás, e ao mesmo tempo, cada produto tem a sua tributação. Você vê que vai facilitar para o contribuinte, para as empresas e principalmente para vocês essa unificação? Eu acredito que não. Por quê? Porque a gente tem o imposto, depois tem uma base de cálculo, tem as diferenças, né, de alguns produtos, algumas mercadorias, alguns serviços terão uma diminuição, outros não terão. Então, eu vejo neste momento como um aumento de carga, eu vejo essa unificação como um aumento, eu não vejo que esta seria uma reforma tributária,
Eu entendo que estamos no caminho da reforma tributária e que este é um grande passo, mas a gente ainda precisa adequar a diminuição das alíquotas. A gente precisa diminuir, porque com o aumento da fiscalização, haverá um aumento de arrecadação. Sim. E com o aumento de arrecadação, deveria ter uma diminuição dos tributos. E não uma adequação jogando um pouco do tributo para cima. E aí a gente vai falar tributo consumo ou tributo propriedade? Essa é a grande questão do país. Porque o consumo tributa-se, já está aí, não precisa mudar, né? É só não fazer nada e continuar tributando. O tributo na propriedade é mais complexo. Sim. Precisa ser analisado, não dá assim para você taxar e tributar. Mas é uma grande questão. E eu diria que trocar, né? Talvez seguir alguns modelos que a gente tem de outros países e tributar de forma diferente. Mas também não sou a favor de deixar de tributar um e tributar outro. Eu sou mais de fazer uma adequação. Vai chegar a 28%. Né, pelo que eles estão falando da alíquota, uma das maiores. O Brasil gosta de ser campeão em alguma coisa, né? Pelo menos faz tempo que a gente não é campeão mundial na tributação. Vamos correr na Paulista, fechar a Paulista. Mas eu acho que pode fechar a Paulista por causa da Fiesp, né? É uma guerra industrial aqui no Brasil, mas é realmente algo para se preocupar. O que isso atinge verdadeiramente nós, né? Seres humanos normais. O consumidor, você acha que facilita a nossa vida? Nós vamos realmente, a população vai entender para onde está indo esse imposto ou é só uma forma de paisagem jornalística? Eu acho que este ano, a partir de 2025, eu acho que é um ano que começa a entrar transparência. Tá. Observe os temas que estão em pauta e são temas de transparência. Temas que o que era assim, não era tão claro, agora está ficando claro. E eu não sei qual vai ser a reação da população nessa descoberta de aumento de tributos. Porque sempre que teve aumento de tributos, aumenta o produto final, mas é sempre uma questão de governo, uma questão externa, não tem aquela conscientização. E eu vejo a população mais consciente. Então pode ser que no meio do caminho aconteça algo onde a gente tenha uma adequação dessa tributação, com certeza. Falar rapidamente aqui dos nossos apoiadores, que é fundamental, a agência Sou Digital, da Bárbara Fiuza, Docu Technology, sistemas, CRM, precisa muito, Bitrix 24, Toye Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos e feiras de São Paulo e do Brasil, Unielas Marcas e Patentes, uma empresa só de mulheres registrando as suas marcas e cuidando da sua patente, Toye Treinamentos, elevando a sua equipe, fortalecendo processos e realmente fazendo a diferença e gerando resultados. E, por final, nós temos a Voice Training Escola de Oratória, formação de palestrantes. Bem, seguindo aqui nessa linha, eu vejo você muito conectado, mas antes, ser contador é um negócio hoje ou já está saturado, João? É um grande negócio, mas ele precisa ser muito trabalhado ainda. Por quê? A gente sempre recebeu clientes através de indicações. Sim. A gente nunca teve um departamento comercial. Ai, que legal. E agora é o momento de ter um departamento comercial e de atender contribuintes que não querem falar com um contador. Eu quero encaminhar minha documentação, você faz o seu trabalho e eu resolvo, e quando eu precisar de alguma coisa eu falo com você. Então, a gente, esta questão digital está também surgindo por uma necessidade de contribuintes que querem um trabalho bem feito. Eles não querem mais esta conversa que na contabilidade antiga a gente sempre teve com os clientes. Para fechar um contrato com o contador, você tinha que marcar aquela reunião. Você me trouxe algo que hoje, né, para fazer uma compra de qualquer objeto, eu quero fazer essa caneca que eu ganhei em Dubai. Então, obviamente tem todo um processo. Para o contador, dá para fazer isso? Fechar o contrato diretamente só com um clique? Sem precisar interagir com você? Eu tenho um sistema. Você tem mesmo? Eu tenho um sistema que quando você vai... É curioso isso, porque eu imagino, porque praticamente você tem que confiar muito na empresa.
E essa credibilidade vai no seu cadastro, você alimenta uma base de dados, obviamente vocês vão fazer todo o trabalho que ele contratou de acordo com as funcionalidades escolhidas no fechamento. Eu estou fazendo o sistema para você. Aliás, quando você teve essa ideia, eu um dos grandes idealizadores da unificação de tudo. Agora que me veio a nossa reunião lá na sua sala. E, obviamente, a execução de vocês e a mensalidade como um todo ou a cobrança do serviço. Dá para fazer isso hoje? Sim, Vender pela internet? Sim, é claro que existe a complexidade do atendimento. Sim. Então, se a gente pensar em uma indústria, um comércio com muitos itens, uma atividade um pouco mais complexa, há necessidade até do entendimento, qual é a demanda que será gerada com aquela atividade, até para a gente conseguir identificar qual a força de trabalho que a gente vai colocar, o tempo que será gasto e definição desses honorários. Mas quando a gente fala num profissional que tem hoje em crescimento, por exemplo, um profissional liberal, que antes ele era um CLT, depois ele se transforma em profissional liberal e depois ele se transforma em um PJ. Tá. Ele emite uma nota fiscal por mês, ele precisa de um fechamento anual, ele não tem essa necessidade de fechamentos mensais, ele tem o Prolabore dele, ele não tem funcionários, então ele tem uma contabilidade enxuta. Lá na Strong nós temos um departamento que cuida especialmente de profissionais PJ. É uma outra demanda. Tá. Então, este profissional, quando você vai fazer um fechamento com ele é muito mais rápido, muito mais simples do que este que tem uma atividade um pouco mais complexa. Mas só para você ter uma ideia, agora na sexta-feira eu estive numa festa de aniversário de um amigo, e aí eu perguntando para ele, nossa, que lugar legal, como você descobriu aqui? Ele falou, no TikTok. Então ninguém fez a indicação do local. Ele viu, achou legal, entrou, acessou e fechou. Então, essa tecnologia não é só pertinente a trabalhos, por exemplo, de contabilidade, mas é uma tendência do mercado. Não, eu digo isso que não é somente, tá aqui, clica aqui no WhatsApp e entre em contato. Eu digo já automatizar mesmo. A pessoa, através de um programa, ela ter lá o que ela escolhe. Eu sou um profissional liberal, é legal. Aí você abre várias abas para que a pessoa... Quais serviços você utiliza? Eu só uso o serviço de uma emissão de nota por mês. Clica ali, pá. Ali, aí vai. Nessas daí sai o orçamento, fecha o contrato, ou seja, você nunca viu a pessoa está recebendo todo o balanço. A única... dúvida se dá para fazer isso na contabilidade, se o CRC permite, porque tem essa também, né? Será que o Conselho Regional de Contabilidade vai permitir atividades destas tão automatizadas, sem relacionamento e interação? Sim, um exemplo aqui, claro, é o Contabilizei. Hoje você fecha. E eu tenho esse sistema lá. Só que onde eu entro, até para deixar um pouco humanizado, é clicado, é definido, ele chega e vem para a conversa. Quando vem para a conversa só para alinhamento de confirmação dessas informações dadas anteriormente, já é gerado o contrato que vai automático, você clica, assina e devolve. Então não existe impressão de papel, não existe eu preparar o contrato, conforme as informações entram, ela já alimenta a proposta aceita, já alimentou o contrato enviado, a pessoa abriu, assinou, clicou, volta. E aí começa o trabalho. Essa é uma parte importante, porque quando o CRC, se porventura faz alguma verificação, o contrato de prestação de serviço está lá aprovado e assinado. E toda a regularidade, com envio de extrato de forma automática, envio das apurações de forma automática, acompanhamento da regularidade fiscal do CNPJ, para ver se não tem nenhum débito de forma automática, todos os sistemas enviando de forma automática. Não, o amigo de casa tem que entender, o tempo está correndo, que coisa boa aqui. Deixa eu falar da Voice Train, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, é o nosso patrocinador master, e você tem que entender, você quer falar bem aqui, igual o nosso João Rocha,
precisa sim ter uma técnica diferenciada e é justamente através da metodologia COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação que a Voice Training leva para você. Ah, você pensa em ser um palestrante, você pensa em ser um treinador, um influenciador digital, você precisa saber se comunicar com assertividade. Tem um QR Code na tela, você pode clicar e agendar uma sessão experimental para você entender quais são os planos para você se tornar um palestrante. Ah, quer vender palestra? Será um palestrante com técnicas de venda de palestras. Quer vender treinamento? Quer produzir o seu evento? Obviamente, os nossos consultores da Voice Training Escola de Oratória vão analisá-lo e, obviamente, formar você um palestrante que vai levar treinamentos, o seu conhecimento aonde você quiser. Então, Voice Training Escola de Oratória também no Instagram. João, trazendo um pouquinho mais aqui, você é o rei das conexões. Contador tem aquela frescura, não vou me conectar com aquele contador que ele pode pegar o meu cliente ou existe realmente uma harmonia entre o grupo? Você pega numa questão que é um tabu, mas é só uma questão de relacionamento. Tá. Quando você não se relaciona e você fica lá preso na caverna, você fica com esta impressão de que as pessoas não vão te ajudar e sim vão te prejudicar. Quando na verdade não é isso. E eu sempre faço, quando um cliente chega na Strong, eu sempre pergunto, você já conversou com o seu contador? Você já explicou essa dor que você está me falando? Você já falou para ele? Então, quando ele vem para a Strong, ele realmente ele quer mudar. E esta mudança é algo natural. Ele entrar ou sair é algo natural. Então, Sim. eu diria que a gente não vai conseguir agradar a todos, mas a gente quer fazer de uma forma correta para que fique perto desta harmonia. Sim. E sempre eu vou dizer isso, né? Tenha respeito com todos. Porque se você vai conversar com um contador que está perdendo um cliente, esse contador, ele está chateado. Porque ninguém gosta de deixar de fazer algo que vinha fazendo e que pensava ser de forma bem assertiva. Então, seja cuidadoso com este parceiro, com este colega. E aí você terá mais um amigo, né? Você ganhou um cliente e ganhou um amigo. É um aliado, porque talvez uma atividade que um ou outro faça pode contribuir para a Com evolução. certeza. Vejo também, João, como que você enxerga a nova contabilidade? Você acha que os jovens estão engajados para a contabilidade? Você acha que o jovem ele está indo trabalhar nas empresas para a contabilidade ou o jovem ele pega o legado da família, de um pai, de um tio, de alguém, para seguir a carreira? Eu acho que os dois. Existe a paixão, né? Tá Aquilo bom. que você gosta. Existe a família que te leva a isso. Eu vejo casos onde a pessoa tem o pai ou a mãe contador e ele sai para o mercado, trabalha e depois ele retorna, ele quer fazer alguma mudança no mercado da atividade que ele escolheu e ele acaba se voltando para o negócio da família e volta muito mais assim comprometido, sabendo o que quer, porque ele saiu e retornou. Os novos que não têm influência da família e que fizeram a faculdade, que estão buscando o seu espaço, é muito importante, porque hoje não tem mais a questão de ser antigo na contabilidade, você é uma pessoa que conhece mais. Não, você pode ser novo na contabilidade. Quem está mais informado, né? E pode estar informado na mesma sintonia. Então, hoje a mudança é tão rápida que eu diria que os antigos, se não se informarem, ficarão para trás. Então, é importante os antigos também correr para acompanhar o jovem que está chegando. E é aí que vem a minha pergunta para você. Você tem tantos sistemas. E a inteligência artificial? Como que dá para trabalhar para já dar as respostas, trazer resultados? E como que você está vivendo a inteligência artificial, já que você tem tanta tecnologia dentro da Strong? Eu estou achando muito bacana. Mas tem aquela questão de que você precisa conhecer o que você está falando. Tá. Então vamos pensar no chat GPT. Eu faço uma pergunta para o chat. Ele vai me dar uma resposta e ele pode até me dar algumas ideias, mas eu tenho que conhecer sobre a questão.
Por exemplo, eu pergunto para o ChatGPT, a pessoa que trabalha 12 por 36, ele pode ter um dia de descanso no mês? O chat fala, pode ter. Mas aí eu continuo a pergunta. Mas e se ele já não tira as 36 horas de descanso, já não compensaria, não precisaria de mais um dia? É verdade, ele já tira as 36 horas, não precisa de descanso. Então, quando você entra numa questão, ele vai entrando em assuntos particulares e específicos que ele acaba se perdendo. Então, usar o ChatGPT cegamente, você pode errar. O bom é que você tenha um conhecimento, busque as leis, então vá buscar na CLT, acesse a convenção do sindicato, se tiver alguma dúvida, ligue para o sindicato, tenha certeza do que você está fazendo, aí você vai utilizar bem uma inteligência artificial. Por exemplo, eu quero um modelo de contrato de prestação de serviço de PJ-PJ. Ele vai me dar o contrato. Só que eu já conheço as cláusulas e eu vou conferir as cláusulas e elas estão corretas ou eu fiz um ajuste fino, mais apurado, e ali ficou um contrato pronto. Então eu ganhei esse tempo de ter que digitar, de ter que buscar, abrir um arquivo que eu já tenho ali. Mas é necessário ter o conhecimento. E os seus sistemas hoje, dá para implantar inteligência artificial e ao mesmo tempo ele tomar a decisão sem precisar de um humano? Sim. Ele tem uma implantação, eu comecei até pelo departamento comercial, nós estamos iniciando a implantação no departamento comercial, e ele tem os pontos de decisão, onde ele retorna ou ele continua. E aí, qual é o objetivo desta implantação de automação? É para que o funcionário, o colaborador, ele tenha tranquilidade no trabalho. Porque o que eu me preocupo também, e eu acho que muitos contadores devem se preocupar também nesse assunto, é a carga de repetição que a operação faz. E isso cansa o funcionário. Então, se você vê que tem alguém utilizando uma tecnologia, utilizando uma automação, que vai facilitar o seu colaborador, transformando ele em analista, você deve implantar. Porque o trabalho vai melhorar, aquele analista ele vai ter uma carga mais tranquila de trabalho e ele será mais assertivo. E ele vai levantar pela manhã e vai querer trabalhar. Nossa, eu quero ir lá que eu tenho um robozinho que eu vou olhar o robô hoje. E eu não estou fazendo nada. João, você é um empresário, você é um cara engajado, você tem uma saúde aí de ferro, um cara que nem parece que tem tantos anos na Strong, está com a cutis tão perfeita. E eu gosto de fazer essa pergunta, como é o João fora da Strong, como pessoa, como ser humano? Fala para mim. Nossa, eu faço muitas atividades, né, mas não sou porque eu quero fazer não, porque eu sou empurrado. Eu sou pai de 3 filhas, sou casado... 3 filhas, né? Parabéns, hein? Só tem uma, já me dá trabalho. Caramba. Que isso. Casado há 37 anos, avô de 3 netos, 2 netos e 1 neta. Então... eu preciso, o meu exercício lá no Pilates, que eu tenho também as dores da idade, e o meu exercício no Pilates é agachamento, é levantar braço, porque senão eu não vou conseguir brincar com os netos, não vou conseguir agachar ali e fazer o meu papel de avô, que é um papel excelente. Eu diria que todo mundo tem que chegar nesse papel de avô. Eu já sou avô, é maravilhoso. Maravilhoso. Então, a preocupação do trabalho, ela existe. Ela vai de segunda a sexta-feira, intensa ali. No final de semana, um pouco menos intenso, mas você tem a preocupação. Mas contar também com uma grande equipe é importante, porque aí você vai para a parte de gestão, onde você pensa nas inovações, nas melhorias de processo, e aí você acaba tendo um tempo também um pouco diferente. Mas buscando também melhorar quem está lá na operação, quem está naquele trabalho operacional. É que eu gosto de dizer sempre que a qualidade de vida vem quando você também sai do mundo externo. O empresário ele não pode só ficar ali focado em números, resultados. Os resultados às vezes vêm quando você está num lazer com a família e, aliás, aproveitar a continuidade da família com os netos. Isso é fundamental. Voltando ainda na Strong, a Strong fez até um trabalho, vamos dizer assim, eu não sei se foi de rebrand, mas de marca nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, você praticamente mudou. Como que é
uma mudança e praticamente tão radical, porque você praticamente foi para essa linha do digital, mas quando você percebeu que deveria mudar a empresa para esse patamar que você está hoje? Eu não via tanto sentido de você ter algo presencial e Tá. fazer com que o colaborador saísse da sua residência, ficasse 1 hora no trânsito, chegasse no escritório, sentasse lá, ligasse a máquina e começasse a trabalhar sobre o meu olhar. Ah, então é essa visão inicial. Aí, neste momento, eu entendo que existem atividades que são necessárias presenciais, mas existem atividades que elas não são necessárias presenciais. E essas atividades, elas também precisam ser desenvolvidas por quem gosta também de home office, porque tem funcionário que não gosta. E faz todo sentido. Eu vou te interromper um raciocínio, mas não perca não, por favor, tá? Siga na mesma linha. Eu vejo muitas empresas hoje já querendo trazer para o presencial de volta. A Amazon, Google, Deloitte, várias empresas, porque perdem a integração do funcionário junto com a própria empresa, junto com os companheiros. Então, só colocando um adendo, mas pode seguir aí o seu raciocínio, por favor. Sim, é necessário um certo amadurecimento, né, e uma compreensão de quem está desenvolvendo esse trabalho, Sim, porque não tem ninguém mais te olhando. Então, e as implantações das mudanças, das inovações, elas seguem os passos de conversa, de aceitação do grupo. Às vezes me chega um sistema que eu acho super interessante, mas eu não posso implementar. Eu tá. tenho que passar para a equipe, ver se a equipe se adapta. Tem um novo sistema de verificação das atividades e envio dos formulários aos clientes. Ok, me passa, eu quero entender, vamos passar. Como está hoje? E esse novo? Muda? Olha, não, eu aprendi nesse, tá legal, tá rodando bem, não tá tendo problema. Então não é momento de trocar. Então, quando eu entro nesta questão de sempre analisar as inovações, e aí vem a necessidade. Antes eu tinha receio de falar Strong Contábil Digital. Digital, eles vão me comparar com alguma coisa que não é confiável, né? Sim. Que uma contabilidade, ela precisa de um prédio, precisa de algo físico. Mas aí eu começo a entender também que eu preciso de um trabalho digital. Vamos pensar que eu, com esta tecnologia, buscando o XML na Secretaria da Fazenda, eu pego uma empresa que não emita nota de tudo. Eu não vou conseguir atender esta empresa, porque eu não vou conseguir cruzar a informação do extrato bancário com a emissão de XML. Sim. E aí tem até um caso que eu posso ilustrar. A pessoa chegou para mim e disse, olha, eu não emito nota de tudo, eu emito 50% das notas. Eu falei, ok, beleza. Quando você receber uma notificação da Secretaria da Fazenda, que é a Secretaria Estadual, eu entendo como assim bastante exigente. Para quem você vai entregar essa notificação? Ele falou, para você, você é meu contador. E aí eu disse, tá, e eu vou ter que refazer o trabalho documentando tudo que você vendeu e não tirou nota. E eu vou ter que te cobrar de novo. Você vai pagar? Não, eu já te paguei. Então, por este motivo, eu não posso te atender, porque eu vou fazer um retrabalho. Eu já fiz o trabalho e São encerrei o aquelas mês. pessoas que vendem sem nota. Talvez por algum motivo. Então, hoje, com esta tecnologia de contabilidade digital, eu também mudei o meu patamar de quem você atende, indústria, comércio ou serviço. Não, eu atendo quem se aproxima mais de emitir as suas notas. Sim. Esses são os clientes que a Strong tem uma maior efetivo no atendimento, porque tudo que eu gerar de relatório é realidade. Tá. E a confiabilidade vem também na confiança que você tem que ter pela outra ponta, porque muitas vezes não depende de você a alimentação. Sim, sim. E nós vemos muitos empresários, por exemplo, tive um caso de um amigo recentemente, que ele estava comentando comigo, Sidney, contratei uma empresa que faria o trabalho de pagamento de contas e do nada a pessoa deixou de pagar os impostos. Beleza? Uma coisa é você deixar de pagar um DAS, ali um imposto de renda, que seja.
Mas a pessoa que ele contratou para fazer a mão de obra esqueceu de pagar fundo de garantia e o INSS da equipe. E na análise contábil ou financeira, a estratégia dele, não sei qual departamento estava envolvido, ele decidiu mandar embora alguns profissionais para enxugar a folha salarial. Moral da história, quando ele percebeu que os funcionários foram lá na Caixa Econômica ou no banco correspondente para sacar o FGTS, não tinha nada. A culpa é de quem? Em geral, da contabilidade. Teoricamente, sim, porque a pessoa era responsável pela contabilidade e ainda fazia o serviço dos pagamentos de contas a pagar. Só que, obviamente, antes do contador tomar a decisão, olha, nós vamos deixar de pagar alguns impostos. Quais que você escolhe? Ele já tira, já exime a responsabilidade. Não foi feito isso. Então, veja, é muito importante o que você está falando e é muito importante ter esse relacionamento. Aí eu falo, será que só o digital resolve a vida da pessoa sem o humano? Eu acho que 100% ainda não. Tá. Porque precisa de alguém ali para lembrá-lo, né, do Sim. que está acontecendo. E hoje todos podem passar por alguma dificuldade e deixar de recolher naquele momento, mas entrar num parcelamento em algum benefício do governo. Mas olha como as coisas estão se costurando. Olha só. A gente tem agora a inovação da NR1. A NR1 vai cuidar da parte social do funcionário, né, da parte para que ele se sinta bem trabalhando ali e sendo aplicada a NR1. As empresas multinacionais, as maiores, que tomam serviços dos tomadores, dos prestadores menores, ela já está exigindo a NR1. Então, você precisa lá apresentar que você está aplicando a NR1 nos seus funcionários. Ok. Você deixa de pagar o fundo de garantia. O funcionário, ele abre o aplicativo dele e vê que o dinheiro não entrou. Esse funcionário vai levantar pela manhã e vai trabalhar de que forma? Insatisfeito. Insatisfeito. Aí todo o trabalho que você fez na NR1, de psicologia, de tratamento, você perdeu. Então, uma coisa vai costurando a outra. Tem casos, por exemplo, que você coloca o seu funcionário em um trabalho que gera um desgaste. E ele está descontente naquela função. A NR1 ela não terá função. Sim. Então você vai lá formalmente aplicar a NR1, mas na prática, um atraso de uma guia do FGTS, você perdeu todo o trabalho que você fez. Então é uma engrenagem, é uma grande engrenagem. Não, você está de parabéns. João, estamos caminhando para o final, sem dúvida nenhuma, para mim é uma honra. Eu ficaria aqui horas e horas, porque a contabilidade ela tem muito para ser desvendada. Espero que você volte numa outra ocasião aqui, o convite já está feito. Ainda mais quando o IVA foi implantado, gente, com certeza aqui vai vir discutir isso daí. Eu agradeço e vou pedir para você deixar uma mensagem para os seus colegas contadores e todos empresários que precisam de contabilidade. Deixa aí aquele recadinho. Olha, eu queria falar aos contribuintes aqui. Queria falar aos contribuintes e aos contadores que a tecnologia está aí. A gente não vai conseguir retornar, isso é daqui para frente. Eles estão utilizando. Aos contribuintes, a Receita Federal já tem todas as suas informações. Então, o que a gente precisa fazer agora, até deixando aqui uma impressão minha, que toda essa questão do Pix que aconteceu, se vai olhar, se não vai olhar, é apenas um aviso. Para que lá em 2028, 2029, 2030, quando eles começarem a pedir a sua movimentação dos últimos 5 anos, você não estará desavisado. Então, ele foi avisado lá em 2025 que a Receita ia verificar. Então, vamos aproveitar a tecnologia, a automação e buscar cumprir o nosso contrato, porque quando a gente faz o contrato social, nós estamos fazendo um contrato de contribuinte para o governo e aí a gente tem que fazer a nossa parte. Se estão usando de forma errada, a gente busca melhorar os nossos votos, mudar quem está lá, mas o que está combinado, ele tem que ser cumprido. Rapidamente, às vezes eu vou em algum assunto lá falar com o auditor, não importa se a pessoa está ruim com o caixa da empresa, se não pagou o fundo de garantia, se o fornecedor não entregou,
o auditor vai fazer o trabalho dele. Então, para evitar estas interferências da tributação, dos órgãos fiscalizadores, vamos buscar ao máximo cumprir a parte tributária. E aí sim a gente tem fôlego para continuar o nosso trabalho e desenvolver as nossas atividades. É isso daí. Então, dessa forma, eu, Sidney Botelho, quero agradecer muito a João Rocha, CEO da Strong Contábil Digital. Eu conheci esse rapaz, ainda não era nem digital, ele era analógico ainda, e hoje está dando show nas mídias, e eu, sem dúvida nenhuma, fico muito feliz aqui no Portal IG, no IG Play, também no canal do YouTube do IG, mas peço para você se inscrever no meu canal do YouTube, Sidney Botelho, se inscreve lá, viu, João? Também no podcast Business in Connection, sempre com o apoio da Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, também a Sou Digital, a agência Sou Digital, e também a presença da Doco Technology, Unielas Marcas e Patentes, Toye Produções e Eventos, Toye Treinamentos e todos que nos apoiam nessa grande jornada aqui no BC. Quero agradecer muito você que ficou até aqui. Peço para você compartilhar, deixar o seu comentário. Tem alguma dúvida de contabilidade? Esse homem é o cara certo para responder para você. E como eu gosto sempre de encerrar, viva o momento com coragem e coração. Valeu, gente! Até o próximo podcast Business and Connections.